Cometer um erro na negociação pode ser fatal para o seu resultado. E quantas vezes a gente acidentalmente entrega o que a gente não podia para o nosso interlocutor, em seguida a gente percebe o erro, mas já não dá mais para voltar atrás. Ou ainda, a gente nem percebe o erro que a gente cometeu. E a gente acaba fechando um acordo que parece bom, mas a gente não tem sequer a consciência de que a gente podia ter fechado um acordo muito melhor se a gente não tivesse cometido aquele erro. Mas você só vai evitar cair nessas armadilhas se você conhecer quais são esses erros e como evitá-los. E é justamente isso que a gente vai discutir aqui nessa aula. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ensino a conseguir o que você quer através da negociação e o outro lado ainda te agradecer por isso. E para começar, eu quero já te pedir para deixar aí o seu like, se inscrever no canal do YouTube e vai deixando, o chat está aberto. Então vai deixando aí os seus comentários e as suas dúvidas que eu vou respondendo à medida que forem chegando ou até o final da aula a gente responde tudo. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, já compartilha agora, chama ele ou ela para assistir essa live. E no episódio de hoje, eu vou te mostrar alguns erros comuns cometidos nas negociações e as formas para você evitá-los. Bom, sem dúvida nenhuma, o maior erro cometido em qualquer negociação é a falta de preparação. Tem um ditado dentro da negociação que diz o seguinte: falhar em preparar é preparar para falhar. E isso é a mais pura verdade, não tem erro. Então, quando você não está preparado para a negociação, o seu interlocutor te conduz ao ponto que ele deseja. E você, sem nem perceber, acaba concedendo muito mais do que deveria e fechando um acordo ruim. É impossível naquele momento, em que a reunião está sendo conduzida ali no olho do furacão, você conseguir enxergar aquela situação sobre aspectos diferentes de ponto de vista ou analisar aquilo. Não tem jeito. E como você não planejou nada daquilo, você acaba não conseguindo se antecipar. Você só reage. E à medida que você só reage, você acaba encarando as consequências. E se o outro lado estiver bem preparado, ele acaba direcionando você. E você vai conforme que ele planejou. Ou seja, você está caindo numa armadilha. E é interessante porque as pessoas acham que elas estão preparadas porque elas têm uma opinião bem definida sobre aquele assunto, ou são experts naquele assunto, ou têm muita experiência, conhecem muito aquilo. Mas isso não é nem de perto preparação para uma negociação. É claro que é importante conhecer o assunto que vai ser discutido, mas a negociação ela vai muito além disso. Então, mesmo pessoas que conhecem pouco o assunto, podem ter um excelente resultado se elas estiverem preparadas para a negociação. Então, uma pessoa preparada, bem preparada para uma negociação, ela pode ter um resultado melhor, mesmo sem ela conhecer o assunto profundamente, tecnicamente, ela pode ter um resultado muito melhor do que uma outra pessoa que conhece o assunto profundamente, tecnicamente falando, mas que não está preparado. A negociação é um processo. Então, quando você antecipa as coisas que podem acontecer durante esse processo, é isso que faz a diferença no teu resultado. A gente pode até fazer uma analogia, mas uma analogia que eu gosto muito quando eu falo de preparação, com um mapa ou com um GPS. Então, por mais que você saiba onde você quer chegar, se você não conhece o caminho, fica difícil. Você pode até chegar, mas você vai bater muito a cabeça para chegar lá. E na maioria das vezes você nem chega, você acaba ficando pela metade do caminho. Assim, tentar adivinhar para onde ir no meio do caminho é muito desgastante, você acaba perdendo muito tempo. E dentro da negociação é rigorosamente a mesma coisa. Você define o que você quer, mas não como você vai conseguir isso, como você vai chegar lá. Você pode até conseguir, mas vai ser um processo desgastante, vai ser um processo moroso, porque você está tentando decidir o caminho na metade. Você já saiu, não sabe o caminho, e ali você está tentando decidir qual que é o caminho certo. Isso é um processo muito desgastante, demora muito.
né? Então, isso vai... Se você tentar fazer isso na negociação, é o que vai acontecer com vocês. São aqueles processos que duram uma eternidade. E, no final, o desgaste é tão grande que as duas partes não suportam nem mais se encontrar. Uma não quer nem saber, não quer olhar para a cara da outra, né? Até outro dia, um aluno veio conversar comigo porque ele estava achando que era melhor desistir da negociação. Então, do ponto de vista dele, e foi o que ele me contou, o interlocutor, palavras dele, era irracional e descompensado, né? E não tinha condição nenhuma de negociar com ele. Aí eu falei, bom, me fala mais, me conta um pouco mais sobre essa negociação, tudo. E aí ele me disse que toda vez que ele tocava no assunto que ele queria discutir, o cara não se continha emocionalmente, partia para cima dele, vinha com aquela agressividade aí que é tão comum nas negociações, né? E aí ele, para não ficar para trás, o que ele fazia? Respondia com agressividade também. Ele já estava numa situação, em termos de relacionamento, que qualquer coisinha, um partia para cima do outro, né? Nenhum dos dois suportava o outro. E isso já vem acontecendo há meses, né? E por isso que ele já falou, olha, isso aí não tem mais jeito, eu vou desistir porque não tem mais, não tem por que continuar. Bom, aí eu falei para ele o seguinte, vamos fazer o seguinte, antes de você desistir, prepara a negociação, faz uma boa preparação e me traz aqui, antes da negociação, vamos discutir a tua preparação. Ele ficou um pouco resistente, ele falou, pô, não adianta, é sempre a mesma coisa, tal, mas acabou fazendo. Aí quando ele me trouxe o que ele iria apresentar, eu perguntei, como é que seu interlocutor vai reagir quando você falar isso? Ele falou, bom, aí ele vai ficar doido, né? Ele vai começar a dizer que eu não sou parceiro, que a minha empresa não sai, eu não sei o quê, que só sabe reclamar e que não faz nada em troca e mais um montão de coisas. Eu falei, tá bom. Se você já sabe que ele vai reagir assim, o que você vai fazer nesse momento? Você vai falar para ele que ele também não é parceiro, que ele vai quebrar a tua empresa, vai adiantar alguma coisa? Ele falou, não. O que eu poderia fazer, e aí ele começou a discutir as possibilidades que ele tinha ali. Bom, o que aconteceu? Chegando na reunião dele, na negociação, o interlocutor dele reagiu exatamente como ele tinha previsto. Mas aí ele não se abalou. Por quê? Ele tinha montado uma estratégia e ele manteve a estratégia que ele tinha montado, sem reagir emocionalmente do jeito que ele estava fazendo antes. E no final ele fechou o negócio. Agora, por que isso aconteceu? Porque ele estava preparado. Ele já tinha antecipado o movimento. Ele sabia como reagir. E isso deu tranquilidade para ele focar no objetivo real que ele tinha e não no comportamento do outro. Por quê? Enquanto ele estava focando no comportamento do outro, ele estava se afastando do objetivo que ele tinha, que era fechar a negociação do jeito que ele precisava. Então, a preparação, ela te traz segurança, ela te traz autoconfiança. E a gente sabe que numa negociação, você só consegue obter sucesso se você tiver isso. Mas aí sempre tem uma pergunta quando eu falo isso, que é a seguinte: bom, esse tipo de coisa só vale para negociações mais complexas, né? Uma negociação mais simples, isso não é necessário, né? Isso também é um erro. Por quê? A preparação é fundamental para qualquer tipo de negociação. Desde comprar um eletrodoméstico, negociar seu pacote de TV a cabo, até as negociações que você vai discutir milhões de dólares que podem salvar ou afundar completamente uma empresa, e até uma negociação de reféns, se a gente for para o extremo. Toda e qualquer negociação, se você estiver despreparado, a tendência é que você não vai ter o resultado. Então, assim, você pode conseguir alguma coisa, mas normalmente alguma coisa abaixo do potencial que aquela negociação te traz. Então, não estar preparado é um erro muito grave dentro da negociação. Para mim, de todos, é o erro mais comum e mais grave que a gente vê. Um outro erro grave que faz com que você não consiga aquilo que você precisa é focar em competir ao invés de colaborar. Tem muito negociador que acredita que eles vão ter melhores resultados se eles coagirem o outro a fazer o que eles querem. Então, eles acham que, usando o poder que eles têm econômico, o poder de recursos, eles vão ter melhores resultados na negociação. E eles fazem isso porque a experiência mostrou para eles que, de fato, é o que acontece. E aí eles começam a usar aquelas ameaças,
aquelas táticas coercitivas, né, que a gente vê com muita frequência na negociação, de ameaçar, de dar porrada na mesa, de gritar. Agora, pensa aqui comigo. Você e o seu interlocutor têm um problema que precisa ser respondido. Normalmente, esse problema não foi causado por nenhum dos dois, mas não importa, porque no final, cabe a vocês dois resolver o problema. Agora, não faria muito mais sentido se os dois sentassem juntos para resolver o problema? Então, as pessoas têm que largar essa ideia de que para um ganhar, o outro tem que perder. Negociações bem-sucedidas, de fato, que são as ganha-ganha, onde os dois lados têm os seus interesses atendidos, é isso, os dois lados têm que ganhar. E se as pessoas que praticam ameaças dentro de uma negociação soubessem do potencial de ganho que elas teriam se elas trabalhassem de uma forma mais colaborativa, nunca mais elas iam usar ameaças, porque o potencial de ganho que você tem é muito maior. Agora, um cuidado importante que você precisa ter é não confundir colaborar com ceder. Muita gente acha que colaborar é ceder ao que o outro quer, muitas vezes o cliente, para manter o relacionamento. E isso é outro erro, mas não é o erro que a gente vai abordar aqui hoje. Mas quando você busca resolver os problemas de uma forma colaborativa, você tem que maximizar os teus resultados. Você não vai ceder para manter o relacionamento e abrir mão daquilo que você quer em função disso. Isso está errado. Então, quando você entra numa negociação colaborativa, o que você quer? Você quer maximizar os teus resultados. Você tem que buscar ganhar. Não tem jeito. E colaborar significa resolver o problema junto. Mas você só consegue se os dois lados ganham. E isso é uma oportunidade incrível para você maximizar os seus ganhos. Negociação é o processo de identificar o que é valor para ambas as partes. A partir do momento que você identifica os interesses reais do seu interlocutor, você vai ser capaz de identificar as trocas. E o que são trocas? O que eu chamo de troca dentro da negociação? São concessões que você faz em troca de algum ganho. Agora, onde está a chave em fazer concessões? A chave está em você conceder algo de pouco valor para você, mas de muito valor para o outro lado. Porque a gente não está discutindo sempre sobre a mesma coisa. Então, você consegue identificar dentro da negociação coisas que são de pouco valor para você, mas são de um valor muito grande para o outro lado, e vice-versa. E aí é nesse momento que você traz o teu interlocutor para trabalhar do seu lado. Por quê? Ele tem todo interesse nisso, porque a negociação virou ganha-ganha. Ele está ganhando alguma coisa. E quando ele ganha alguma coisa, ele tem interesse. A dificuldade é quando você quer negociar alguma coisa que é boa para você, mas o outro lado não vê nada de vantagem para ele. Não tem jeito, aí a negociação não anda. E é engraçado porque tem muito pouca gente no mercado que está disposto a trabalhar dessa forma. Então eu já vi muito negociador cometer esse erro e depois arcando com as consequências, porque as consequências chegam. Então, há muitos anos aí, eu estava negociando um novo produto com um cliente. E a postura dele era essa, só ele queria ganhar e para ele ganhar eu precisava perder. Para ser honesto, se fosse hoje eu nem teria fechado o negócio, porque faz muito tempo, eu era pouco experiente, mas hoje eu sei que nenhum acordo é melhor que um acordo ruim. Mas na época eu acabei fechando um acordo ruim para a empresa que eu trabalhava, porque no final das contas nós ganhamos o produto, mas ele dava prejuízo. E aí não adianta. Aí o que aconteceu? Passado alguns meses, o cliente me procurou solicitando algumas alterações técnicas, mas que eram alterações bastante significativas naquele produto lá que a gente estava desenvolvendo. E aí não tem jeito. Toda vez que alguém fecha um acordo ruim, porque o outro lado impõe isso de alguma forma, o lado que aceitou a imposição, ele sai da negociação frustrado. Aquilo fica engasgado para ele. E isso que gera um sentimento de vingança. E na época comigo não foi diferente, né? Aquele sentimento de vingança que eu estava, assim que chegou a solicitação do cliente,
Aí eu vi que o poder estava do meu lado dessa vez, porque ele não tinha opção. Ou ele fazia comigo, ou ele ficava sem produto, e ele não ia fazer isso. Então eu forcei um preço altíssimo para fazer a modificação. E aí eu queria recuperar as perdas que eu tive na negociação anterior. E aí, só quem ficou com um gosto amargo da negociação foi o meu cliente. E aí, na próxima vez, ele se vingou. E ficou assim por diante. Ou seja, no total, todo esse relacionamento significou perdas enormes para as duas partes. Ninguém ganhou com isso. Se desde o início a gente tivesse adotado uma postura colaborativa, ao invés de perdas, os dois teriam tido ganhos, com um relacionamento construtivo, com um relacionamento que mostrava crescimento para as duas empresas. Mas não, a postura dentro da negociação acabou levando isso para perdas. Então, apesar de ser mais comum no mercado, e a gente vê isso o tempo todo, negociar focando em competição é um erro. Por quê? No médio e longo prazo, as perdas são sempre maiores do que o ganho. E a gente deveria focar numa negociação colaborativa. E olha, ao longo da minha carreira, eu vi várias empresas falindo ou tendo perdas financeiras gigantes, tudo por causa do foco errado na negociação. Tudo por não ter esse foco. E aí alguém vai falar assim, não, você fala isso porque você não conhece meu cliente. E não precisa ser o cliente, pode ser o meu chefe, aquele meu fornecedor, aquele meu colega. E a questão que eu te digo é o seguinte, na verdade, você não encontrou dentro do processo o que é valor para ele. Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai ver o rumo da sua negociação mudar completamente. Essa é a chave para o sucesso. E aí, em qualquer linha de negociação, você vai ver um nome diferente. Esse é o interesse, esse é o cisne negro. Mas é tudo isso, é encontrar o que é valor para outra parte dentro da negociação. Essa é a chave do sucesso. Por quê? Quando você identifica o que é valor para outra parte, a outra parte vai ter todo o interesse do mundo em negociar com você. E é aí que você maximiza os teus resultados. É claro que não é fácil, né? Porque esses interesses, eles acabam ficando ocultos, né? Eles estão ali por trás, mas eles estão lá. Então, você vai ter que... Isso requer estudo, esforço, preparação, caça de informação. É um item que tem que fazer parte da preparação, que a gente falou agora há pouco. Ele tem que fazer parte dessa preparação. Então, é aí a chave onde você vai conseguir o que você precisa. Agora, você pode ter a melhor das técnicas, a melhor preparação, a melhor intenção de resolver o problema colaborativamente. Se você cometer esse próximo erro que eu vou falar agora, você vai colocar tudo a perder da mesma forma, independente do grau de conhecimento e de preparação que você tenha. Você não pode deixar, em hipótese alguma, a sua emoção bloquear a sua razão. E é incrivelmente comum os negociadores cometerem esse erro. Isso a gente vê o tempo inteiro. A gente tem que entender o seguinte, uma negociação é um processo de altos e baixos emocionais. Não tem jeito, eu costumo dizer que é uma montanha-russa. Então, você tem que entender que você vai sim ser testado nos seus limites, várias vezes durante o processo de negociação. Agora, a pior coisa que você pode fazer é deixar essa emoção te atrapalhar de conseguir o que você precisa. E isso é o que normalmente acontece. Por quê? A gente acaba, vamos imaginar que a gente é atacado, de uma forma um pouco agressiva pelo outro lado. A gente não quer deixar barato, a gente parte para cima também, porque a gente quer mostrar que a gente sabe brincar daquele jogo também. E normalmente o que acontece é que a gente está se afastando do nosso objetivo quando a gente fala isso. E pior, né? Quando você se desequilibra emocionalmente, você tende a tomar decisões equivocadas. Então, vocês vão pensar aqui, a gente sempre se arrepende das decisões que a gente toma de cabeça quente, não é assim que a gente fala? E você acaba fazendo concessões que você não deveria. Outra coisa que pode acontecer é você entrar numa espiral de ataque e defesa. O que é isso? O teu interlocutor te ataca de uma forma agressiva, você, para se defender, reage
também de forma agressiva para aquele ataque. E ele faz o mesmo e a coisa vai e não tem fim. Então ela vira uma espiral. O problema é que isso não só não te ajuda a conseguir o que você precisa, como te impede de fazer isso. Então você não vai conseguir dessa forma. E pode ter ainda mais uma consequência que o tipo de reação que você tem vai causar. Você perde o controle, você fala coisas que não devia, e o seu interlocutor acaba se sentindo ofendido e interrompe a negociação. E aí, é que você não vai conseguir o que você precisava mesmo. Agora, temos que deixar uma coisa clara. Não reagir não significa não sentir a emoção. Por quê? A emoção vem e pronto. Não tem como controlar a emoção que a gente sente. Desculpa, pessoal. Eu hoje tive uma crise de rinite alérgica, mas tá tudo bem. Então, não tem como controlar a emoção que a gente sente. E durante uma negociação complicada, é natural sentir raiva, é natural sentir medo, ansiedade, tem uma série de emoções negativas que acabam aflorando. E você não consegue não sentir a emoção vem. Agora, se por um lado a gente não consegue não sentir, deixar de sentir a emoção, a gente pode perfeitamente controlar a nossa reação. E aí que está a chave do sucesso, né? E tem várias formas de você fazer isso. Você pode até usar meditação para saber se controlar melhor, mas essa não é minha área, né? Então tem outras técnicas que você pode usar com resultados assim incríveis. E uma das técnicas que eu queria passar para vocês hoje, ela é a técnica do silêncio. Ela é tão simples, vocês vão notar quando eu explicar, que chega a ser difícil de acreditar no poder que ela tem na negociação. E é uma das técnicas que eu usei muito ao longo da minha carreira e o resultado é impressionante. Então, como é que funciona? A ideia é que quando você for atacado numa negociação ou o seu interlocutor perdeu o controle emocional, sabe aquela coisa de bater na mesa, gritar, esse tipo de coisa, ao invés de reagir na mesma moeda, você fica em silêncio. Só isso. Só isso. A técnica é isso. Agora, por que funciona tão bem? Isso aí tem algumas razões que a gente vai buscar lá na psicologia para isso. Bom, em primeiro lugar, quando você fica em silêncio, você está dando um tempo para você mesmo. Você faz uma pausa. E nesse momento, você ganha tempo para se acalmar e para recobrar o pensamento lógico e racional. Lembra que a gente tomar decisão quando a gente está abalado emocionalmente vai ser uma decisão ruim. Então você precisa recobrar o teu pensamento racional. E quando você faz silêncio, você dá aquele tempo, a coisa esfria, você se acalma e o teu pensamento racional retorna. E o interessante é que a técnica do silêncio ela tem um impacto também no seu interlocutor. O primeiro é parecido com esse que eu descrevi para nós mesmos. Por quê? O tempo que você ganha para se acalmar, o seu interlocutor também ganha. E aí ele tende a se acalmar também. Mas o mais interessante é que quando a gente faz silêncio, a gente cria um clima constrangedor na mesa de negociação. Vocês já perceberam que vocês estão conversando, de repente faz um silêncio? As pessoas ficam constrangidas ali em função desse silêncio. A questão e a grande diferença é que é constrangedor para o nosso interlocutor, não para a gente. Por quê? A gente está consciente, a gente está fazendo aquela técnica de propósito, mas o nosso interlocutor não. Então a gente causou e a gente não vai ficar constrangido. Agora, o que acontece? Em função do clima que está constrangedor, o nosso interlocutor ele se sente na obrigação de quebrar o silêncio. Ele quer falar alguma coisa porque ele quer quebrar aquele clima. Então, ele muitas vezes percebe que ele foi longe demais e que a gente não vai tolerar esse tipo de comportamento. E a gente só com o silêncio deixou isso claro para ele. Aí, nessa hora, ele tende a se tornar mais colaborativo. E vocês vão ter algum exemplo, por exemplo é bom, mas vocês vão ter algum exemplo aí que vocês usaram em casa, que vocês vão lembrar, onde você se excede. E quando você se excede, a outra pessoa sente e não reage, ela fica parada, fica no silêncio.
Qual que é a tua tendência nesse momento? É uma tendência psicológica, você fala, putz, exagerei. No momento que você acha que exagerou, você quer compensar esse exagero de alguma forma. E aí você vai ajudar a pessoa. Essa é a tua forma de compensar o seu exagero. E quando você faz isso, na verdade, você está sendo mais colaborativo. É fácil da gente ver. Vocês já conversaram com alguém onde você se cedeu e a pessoa começou a chorar? O que você faz nessa hora? Você começa, não, peraí, calma. Vocês viram que mudou completamente. Você estava, numa hora, talvez gritando, se cedendo, e depois você fala assim, não, calma, peraí, vamos conversar, não é assim. É exatamente o mesmo efeito. Uma outra tendência é que no momento de começar a quebrar aquele constrangimento que ficou do silêncio, a outra pessoa começa a falar, porque ela não quer mais aquele silêncio. E ela começa a se explicar. E esse é um momento fantástico para a gente identificar o que é valor para a outra parte. Lembra que a gente falou que valor é uma questão muito importante. Quando você descobre o que é valor de fato para a outra parte, você está com a faca e o queijo na mão dentro da negociação. Você vai conseguir levar a negociação exatamente para onde você precisa para obter o seu melhor resultado. E é interessante, eu vivenciei ali na prática, eu vivenciei vários, mas um caso que eu queria contar para vocês, eu estava negociando com um cliente e tinha um colega junto comigo, então a gente estava negociando em dupla, né? E era um colega extremamente experiente, tudo era mais experiente que eu na época, e acabou caindo nesse erro. Ele deixou as emoções aflorarem no meio da negociação. O problema é que a gente precisava fechar aquele acordo era importante para a gente. O meu interlocutor, o meu cliente, na época, ele estava até tranquilo, para ele se mantivesse as coisas do jeito que estavam, estava bom. E ele era uma pessoa muito colaborativa, então eu sabia que a gente ia chegar num acordo muito bom. E aí esse meu colega que estava negociando lá junto comigo, perdeu a cabeça. Falou um monte de barbaridade pro cara. E foi uma coisa assim tão rápida de uma hora para outra, ele explodiu muito rápido, de uma forma muito intensa. Não deu nem tempo de eu fazer nada. Quando eu vi, já tinha sido. E aí, na hora, eu percebi que o meu interlocutor, eu vi ele se fechando. Porque nessa hora ele entra numa posição defensiva. E aí ele levantou e falou, bom, eu acho que agora não dá mais para negociar, e saiu da sala. Bom, aí imediatamente o cara que estava comigo percebeu, porque essas coisas acontecem muito rápido, né? O período que você tem para se acalmar é de alguns segundos, né? Por isso que a técnica do silêncio é eficiente. Então, ele percebeu que ele tinha feito besteira. Ele olhou para mim e falou assim, acabei com a negociação, né? Bom, eu só olhei para ele, né? Por quê? O problema é que a gente precisava daquele acordo. E aí, naquele momento, em função de uma explosão emocional, a gente ficou mais distante do nosso próprio objetivo, percebe? Então, na hora de mostrar ou de demonstrar que ele podia, que tal, ele acabou afastando a gente do relacionamento. Bom, no final, só para fechar a história, eu tinha muito bom relacionamento com esse cliente. Então, eu esperei uns 2 dias para ele se acalmar e voltei lá, conversei um pouco mais. No final, eu consegui reverter a situação, eu fechei o acordo que a gente precisava. Mas, a vacilada desse meu colega acabou me dando muito trabalho para consertar. E é interessante porque as coisas ficam marcadas, né? Esse nosso interlocutor, ele não queria nem ver a cara desse meu colega e ficou assim por mais de 2 anos. No momento em que ele entrava na sala, a negociação acabava. Ele não suportava mais conversar com o cara. Não dava mais, né? Então, é uma coisa, essas coisas de emoção, elas ficam, elas permanecem, as pessoas guardam esse tipo de coisa. Isso é muito complicado, porque numa relação comercial, não é uma relação de um evento só. Você tem uma relação que normalmente é duradoura. E quando você tem o outro lado que não quer mais conversar com você, fica muito difícil. E aí, você até pode imaginar que isso não se aplica ao seu caso, que aquela pessoa complicada com quem você negocia é muito pior, e é impossível se controlar quando você está com ela. Então, talvez o que te falte é preparação. E isso tem que sim fazer parte da nossa preparação. Se a gente já sabe como a pessoa se comporta, a gente identifica como nós vamos nos comportar naquele momento. Por quê? Ora, se a gente já sabe como ela vai se comportar,
vai ser daquela forma. Se ela vai fazer aquilo que a gente já está esperando, a gente já se programa, a gente já sabe como responder aquilo. Então, a gente precisa, nesse momento, definir um comportamento que quebra essa forma de reação da outra pessoa e traz ela para o nosso lado. E essa é a sacada, porque você já sabe de antemão que isso vai acontecer. Então, você consegue fazer. Agora, o que acontece é que, na grande maioria das vezes, as pessoas cometem esses erros todos que eu falei hoje de uma forma inconsciente. E esse é um dos problemas da experiência sem base de conhecimento teórico. E a gente sabe que antes de virar uma habilidade, qualquer soft skill, ele depende de conhecimento. E é claro que a experiência também é uma forma de adquirir conhecimento, apesar de ser dolorosa algumas vezes, né? Porque você acaba tendo que aprender a partir dos seus erros e acertos, e muitas vezes isso é doloroso, mas todos nós passamos por isso. Agora, a questão é que as pessoas tendem a repetir determinados comportamentos que elas fizeram no passado e deu certo. Se você trabalha com erro e acerto, é isso que você faz. Então, se você não entende por que deu certo, o que vai acontecer é que algumas vezes vai funcionar, outras vezes não, e você não sabe por quê. Então você vai tentando. Mas nessas tentativas, muitas vezes, você deixa de conseguir um bom resultado nas negociações. Por quê? E outra, né, ela causa um outro problema. Por quê? Você vai começar a tentar e errar dentro da negociação. Isso é ruim, por quê? Mostra a falta de confiança, mostra a falta de credibilidade por parte do outro lado. Isso é muito ruim na negociação. E normalmente os erros que são cometidos na negociação, ele acontece por falta de técnica. Então, mesmo os erros considerados mais comportamentais, vamos dizer assim, eles podiam ser evitados se o negociador tivesse técnica. À medida que ele desenvolve técnica, ele desenvolve habilidades para evitar que esses erros aconteçam, mesmo os comportamentais. Então, a partir do momento que você sabe por que um determinado efeito ou reação acontece, você passa a controlar as suas ações. Isso vira uma habilidade. Então, você causa o efeito que você quer de uma forma consciente, de uma forma proposital. E isso é uma arma de persuasão muito forte. Porque você está gerando na outra pessoa o efeito que você quer gerar. O efeito que vai fazer com que ela caminhe mais para onde você quer, para onde é o teu resultado. E por isso que ter consciência dos erros comuns aí que os negociadores cometem é tão importante. E hoje o que eu queria era trazer um pouco dessa consciência para você. E o primeiro passo que você pode dar no sentido de evitar cair nessas armadilhas, de cometer esses erros, é analisar o seu ambiente de negociação. E não importa se a gente está falando do seu cliente, do seu fornecedor, do seu chefe, subordinado, de um colega de trabalho, não importa. Qual que é a minha recomendação? Faz o seguinte, avalia como foram as suas últimas negociações. Será que você cometeu algum desses erros que a gente discutiu aqui? Agora pensa no que teria sido diferente se você conhecesse as técnicas que eu te passei aqui hoje. O que você podia ter feito diferente? E essa reflexão, ela vai te ajudar muito a não repetir os mesmos erros na próxima negociação. E eu garanto para você que você vai se surpreender com o resultado. É incrível como essa reflexão ela nos ajuda. Bom, pessoal, eu queria agora deixar o chat aí aberto para dúvidas, então, que vocês tiverem de dúvidas, aí eu vou passando aqui respondendo. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat para ver se houve alguma dúvida anterior que passou. Então, aqui o Gabriel, boa noite, Gabriel. O Thomas falando aqui, verdade, sim, excelente essa técnica do silêncio, o Gabriel falando, realmente ela funciona muito bem, é bem interessante. Aqui eu tenho uma outra dúvida. É uma dúvida da Kátia. Ela está falando o seguinte, eu estou no meio de uma negociação importante
enquanto você falava, eu já percebi que eu cometi um desses erros. E a negociação não está indo bem. Será que ainda dá para salvar? Olha, Kátia, nunca é tarde para você salvar uma negociação. Tá? Eu já vi negociações que estavam caminhando para o abismo e não tinha jeito de mudar, né? Ia para o fracasso total. E aí acontece uma pequena coisa que muda completamente o rumo da negociação. Então, a partir do momento que o seu interlocutor perceber que você está mudando de postura, ele vai querer ver onde isso vai dar. Por quê? Opa, peraí, tá tendo uma mudança, isso pode ser alguma coisa positiva para mim, então ele vai deixar, ele vai ver onde que isso vai acontecer. E aí que está a tua chance para reverter a situação. Então a chave é a tua mudança, é a tua mudança de comportamento, de atitude, de postura. Então, faz uma boa preparação, considerando que você precisa mudar para reverter esse quadro da negociação que está indo mal, e mãos à obra, não desiste não. Tá? Eu acho que eu tenho exemplos de alunos que mudaram a negociação de uma forma muito rápida e negociações que estavam indo muito mal, de repente mudaram completamente e tiveram um resultado excelente. Ah, então isso é fantástico. E aí é interessante porque quando você faz isso, você ganha muito poder. Por quê? Você vai mudar a negociação, você vai conseguir o que você quer e melhor, o outro lado ainda vai te agradecer por isso. Porque é assim que acontece, né? Você vai mudar de uma forma que seja positiva para ele, é o ganha-ganha. Você vai conseguir tudo que você quer, muitas vezes mais, e o outro lado ainda vai te agradecer por isso. Essa é a negociação perfeita e ela é possível sim, posso te garantir. Bom, eu acredito que não tenha mais nenhuma dúvida. Então, gente, se você gostou, quer se aprofundar mais nesse assunto, então comece a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo sobre negociação e resolução de conflitos. E não esquece, se você gostou, deixa aí seu like, clica nesse coraçãozinho aí, é sempre um incentivo. Se inscreve no meu canal do YouTube e compartilha com algum amigo, compartilha com alguém para quem você acha que vale a pena, com aquela pessoa difícil. É sempre interessante, porque quando as duas partes compreendem e usam boas práticas de negociação, fica tudo muito mais fácil e é melhor para todo mundo. Tá? E com isso a gente fecha mais um episódio do programa Negociação Sem Complicação. Lembrando que essas minhas aulas live vão ao ar todas as terças e quintas às 19 horas. Então, eu vejo vocês na quinta. Até lá!